Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. É um prazer ter cada um de vocês fazendo parte, da nossa família e que Deus vos abençoe de maneira poderosa. Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. E hoje nós vamos falar de um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre um tema que está chegando aí a comemoração no mundo inteiro, que é a comemoração da Páscoa. Muitas famílias estão se preparando aí para se juntarem, e para confraternizar de um modo abençoado, cada um, e as crianças aí esperando também os seus presentes, seus lembretes, e isso é importante. Mas o tema que eu vos trago hoje é saber o que é a Páscoa. Nós temos hoje a Páscoa comercial, claro, que é essa que as crianças esperam, ovos de chocolate. Mas eu quero ouvir falar sobre duas Páscoas, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Hoje nós vamos falar sobre isso e que Deus toque em cada coração e que seja um aprendizado a cada um de vocês. Por isso, vamos para o vídeo. Deus abençoe. Shalom, amados. Vamos então para o tema da nossa mensagem. A primeira parte nós iremos falar exatamente deste momento sobre a Páscoa judaica. O que é a Páscoa judaica? Quando foi instituído a Páscoa judaica? Que é a Páscoa que é comemorado no mundo inteiro, através das suas connotações. Ou seja, no judaísmo hoje, a Páscoa judaica ela é chamada de Peshá, que é uma tradição colocada lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 5 a 13, aonde Moisés recebeu as ordenanças de Deus, para poder preparar a Páscoa. A Páscoa significa a palavra Páscoa, ela significa a palavra em hebraico Peshá, que significa passagem. Então nós vamos falar sobre passagem, ou seja, a Páscoa significa passagem. E a passagem nós vamos estar mostrando o que significa essa tradição no contexto da tradição judaica. Pois bem, primeiramente, no judaísmo, como nós falamos, a palavra Peshá, que é a tradição, que é Páscoa, ela significa passagem, e a passagem ela foi instituída através do grande líder Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para poder libertar o povo do cativeiro de 400 anos da mão de Faraó, que era o governante daquela época, o soberano do Egito. Por isso, lá no livro de Hebreus nós temos uma referência acerca de Moisés, lá onde fala que o grande líder, no capítulo 11, do versículo 23 a 29, do livro de Hebreus, fala a história que Deus escolheu Moisés. Moisés foi criado como ali príncipe do Egito, e ele abriu mão da sua condição de príncipe para se tornar e ver a opressão do seu povo, Ele voltou e participou e começou a ter compaixão e comunhão com o seu próprio povo, que era o povo hebreu. E por isso, no decorrer da sua vida, a primeira fase dos 40 anos, Moisés foi instruído com toda a tecnologia egípcia, foi instruído no ensinamento, foi instituído, segundo alguns historiadores, Moisés era um ótimo arquiteto, um homem que tinha um conhecimento muito profundo, E ele, após cometer um assassinato de um egípcio, teve que fugir para o deserto. E nesse deserto onde começou a sua peregrinação, e ele foi morar nas regiões
de Midian, aonde conheceu o seu genro, aonde acabou se casando, e nesse período ele se tornou pastor de ovelhas. E quando, conhecendo um pouco da história, ele foi procurar uma das suas ovelhas que havia se perdido, e ele teve um encontro com Deus no Monte Moriá, aonde Deus fez a revelação e o instituiu como libertador do povo de Israel. E o restante da história todos nós conhecemos, você com certeza já conhece. Moisés desce, comunica a sua família e parte para o Egito para fazer a vontade de Deus. Como nós relatamos aqui, o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 23 a 29, fala exatamente sobre isso. Pois bem, Moisés, escolhido o grande líder. Por que digo o grande líder? Porque nós vamos fazer referência na Páscoa cristã. A Páscoa judaica, o grande líder recebe as orientações de Deus acerca do Peshá. O Peshá é exatamente a passagem. Deus usa Moisés para designar as 10 pragas vindas sobre o Egito para que Faraó pudesse libertar o povo. Pois bem, na 9ª praga, na preparação para a 10ª praga, que era a praga aonde o anjo da morte passaria sobre os primogênitos, Deus institui a Páscoa e diz para Moisés: olha, Moisés, e será como atitude perpétua, ou seja, isso será um ritual perpétuo, e todos a sua mocidade, sendo ali hebreus, sendo judeus, eles terão que participar e se lembrar acerca daquilo que está sendo instituído. Moisés ouviu e ali Deus começa a dar instrução. Então, existe uma conotação na ceia judaica, né, sobre o prato, sobre os alimentos. Foi instituído ervas amargas, foi instituído uma massa feita de tâmaras, né, que ela parece uma argamassa. Foi instituído o ovo cozido, foi instituído o cordeiro, uma parte do cordeiro, e também água com sal. Porque todos isso são simbologias do que o povo passou no Egito, além do vinho, que representa a alegria, né? Então, isso são a simbologia acerca da Páscoa judaica. Então, Deus ordenou que quando matasse o cordeiro tinha que ser sem manchas, o cordeiro tinha que ser um cordeiro perfeito, e ele, quando foi ali emolado, o seu sangue foi passado nos umbrais da porta. E ali passados nos umbrais da porta, para que, segundo a ordem de Deus, que está lá no capítulo 12, no capítulo 12 do livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 14, capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim o contexto da palavra: que o Senhor ordenou para que Moisés passasse e pedisse para que todos os homens, né, os representantes de cada família, passasse o sangue aos umbrais da porta. E esse sangue representaria um sinal para que o anjo da morte, quando viesse, né, segundo a ordenança de Deus, ele não entraria nas casas onde tivessem a marca do sangue. Por isso o nome Pessá, que significa passagem, a passagem do anjo da morte sobre o Egito, aonde ele não passou nas casas dos hebreus, e sim sobre a casa de todos os primogênitos do Egito, aonde não se tinha marca, foram mortos todos aqueles que eram primogênitos de suas famílias, tanto de bois, tanto de animais, tanto de homens. Todos eles que eram primogênitos foram ceifados suas vidas através da ordenança do anjo da morte. Então esse é o motivo da Páscoa, o Peshá, a passagem. Mas também isso traz a nós a conotação, os judeus, né, que é a Páscoa judaica, eles comemoram também a passagem do anjo da morte, a passagem também da libertação do povo de Israel após a praga, a 10ª praga do Egito. Faraó pediu para que fosse mandado embora todos o povo de Israel, e eles tiveram a passagem pelo Mar Vermelho, ou seja,
a passagem. Também o Peshá, a Páscoa, ela representa a passagem do anjo da morte, a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho e a passagem do povo hebreu pelo deserto, rumo à Terra Prometida. Esse é o motivo da Páscoa celebrada pelos judeus até os dias de hoje. Então, essa é a compreensão acerca do rito de Peshá, que é Páscoa, ou seja, passagem. Então, para nós conhecermos um pouquinho da Bíblia, nós temos que conhecer também um pouquinho da história e dos ritos judaicos, para ter compreensão acerca do que é a Páscoa. A Páscoa judaica são exatamente esses textos que vos falo, ou seja, a passagem do povo de Deus, através quando o anjo da morte passou pelo Egito, a passagem do povo judeu quando passou pelo Mar Vermelho e atravessou ao outro lado, Deus dando livramento e livrando o povo de 400 anos de escravidão da mão de Faraó, e também a passagem do povo de Deus do deserto para a terra prometida, que foi concluído ali com Josué, quando tomou posse as 12 tribos de Israel, acerca daquilo que Deus havia separado nos territórios da região de Israel. Então, esta é a Páscoa judaica. E nós iremos agora compreender um pouquinho sobre a Páscoa cristã. Mas tem diferença, pastor Ricardo? Sim, a Páscoa cristã, ela é diferente, porque quem instituiu a Páscoa cristã foi Cristo. E Cristo, no seu ministério, ele vai trazer algumas assemelhações acerca da Páscoa, da Páscoa judaica. Mas ele instituiu a Páscoa cristã, e é a qual nós hoje, cristãos judaicos, nós comemoramos. Então, nós vamos compreender um pouquinho sobre o rito da Páscoa cristã. Pois bem, a Páscoa cristã ela foi instituída por Jesus, antes da sua morte. Jesus muito almejou participar da Páscoa junto com os judeus, e ele participou exatamente da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é a celebração da Páscoa cristã, ou seja, nós vamos compreender o contexto que ela tem uma simbologia e ela tem uma participação e uma sincronia no mesmo pensamento da Páscoa judaica. Ou seja, lá, primeiro, Deus tinha separado, lá na Páscoa judaica, Moisés, o grande líder, para liderar o povo, e para dar a condição de herdar a terra prometida. Amém? Nós entendemos isso. Deus, na Páscoa cristã, o Senhor, ele coloca essa mesma condição. Ele não separa um grande líder, mas ele manda o seu próprio filho, Jesus, para que pudesse fazer esta transição. Por isso que lá no livro, algumas passagens bíblicas do livro de Deuteronômio, diz o contexto que Moisés, ele havia dito assim: eis que haverá um grande profeta semelhante a mim, a esse ouvireis. E ele estava profetizando acerca de Jesus. E quando lá o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: olha, que o Senhor Jesus, que Deus enviou o seu Filho Jesus para que pudesse nascido de mulher, viesse a este mundo para trazer a salvação e libertar o povo da onde? Do pecado. Então, nós vamos ver os ritos de passagem acerca da Páscoa cristã. A Páscoa cristã, vamos lá. Jesus é o Filho de Deus. Veio, o Verbo se fez carne, como disse João, e habitou no meio de nós. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, sendo Filho de Deus, ele começou a ministrar o seu ministério, a fazer o ciclo de passagem. Que passagem é esta, pastor Ricardo? A passagem acerca das ordenanças do Velho Testamento e a do Novo Testamento. Isso quer dizer o quê? Que Jesus veio instituir, veio abolir? Não, Jesus veio exatamente confirmar tudo aquilo que Deus havia planejado. Começou com Moisés e reformulou
maravilhosamente, de maneira poderosa, através de Jesus. Aqui vamos para a passagem. Jesus veio e iniciou o seu ministério, fez milagres, ministrou sua sabedoria, ministrou a palavra de uma maneira poderosa, viva, que ardia os corações, mostrou o ministério através de milagres e prodígios, do mesmo modo que Moisés havia feito no deserto. Foi o ministério de Jesus. Quando chega um certo dia, estava próximo o término do seu ministério, Jesus já sabia o que ia passar, começa-se o rito de passagem. No dia da Páscoa, Jesus fala para os seus discípulos: olha, eu muito quis ter convosco sobre esta Páscoa, porque Jesus estava ansioso, estava desejoso por aquele momento, porque ele ia instituir exatamente o segundo mandamento. Ele ia colocar novamente o mandamento primordial, uma ordenança, né? E Jesus lá, no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 14 a 18, Jesus institui a Santa Ceia, junto com seus apóstolos. E ele começa a dialogar e começa a fazer as representações. A mesa estava preparada para uma ceia judaica, mas Jesus ali pega dois elementos para transformá-lo num novo mandamento. Jesus, com todos aqueles requisitos da Páscoa judaica, Jesus pega o pão, né, que é o pão sem fermento, que é um pão asmo, e pega um cálice com vinho. E ele diz: olha, este pão partido no meio de vós é o corpo que será dado em favor de vós. Ou seja, ali é o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele passou através dos açoites, através dos escárnios, através de todo aquele rito, né? E através de todo o seu sofrimento até a cruz do Calvário. Ali o seu corpo foi dilacerado, do mesmo modo que aquele cordeiro lá da Páscoa judaica foi também dilacerado. Ele foi dilacerado e foi servido como oferta de sacrifício. Jesus também, seu corpo foi dilacerado, aquele pão representava o corpo de Cristo e foi dilacerado. Quando Jesus vai até a cruz do Calvário e abre os braços e permite, né, ele cumpre aquela profecia de Isaías 53, que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, mas ele se permitiu, porque ele sabia que tinha que se cumprir a ordenança, e ele abriu os braços e ali cravaram os pregos, né, sobre as suas mãos. Já tinham passado pelo açoite, já tinha colocado a coroa de escárnio, né, a coroa de espinho, e ali Jesus estava cumprindo exatamente o rito de passagem. Jesus precisava passar por esse rito de passagem. Eu precisava desse rito de passagem. Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário. Então, Jesus ali, abrindo seus braços, permitiu para que, como um cordeiro mudo, não abrir a sua boca, mas cumprir a vontade de Deus. Segundo, Jesus, através dessas atitudes, trouxe a libertação do homem da morte, do pecado, porque sem derramamento de sangue, sem sacrifício, não tinha como haver salvação. Do mesmo jeito que um cordeiro morreu lá no Egito para dar salvação ao povo hebreu, do mesmo modo Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar salvação, para te dar salvação e salvar a humanidade. Então é o rito de passagem da morte para a vida, dando uma oportunidade, como diz lá no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14 em diante, que ele pagou a dívida que era contra nós, que era o pecado, e cravou-a na cruz, e ali comprou através do seu sangue. A sua alma, a sua vida pertence ao Senhor, porque foi comprado com sangue através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso Jesus ressuscita. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, a morte não conseguiu deter o Jesus poderoso. Jesus
glorificado. Então, o rito de passagem da morte para a vida veio através da ressurreição, a passagem novamente, do mesmo jeito como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho com a promessa de herdar a terra prometida. Jesus também fez o rito de passagem através do seu sacrifício para a promessa da salvação, através da sua ressurreição. E a partir desse momento, como diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim o apóstolo Paulo, que foi tragada a morte pela vida e o Senhor cumpriu a sua promessa em nome de Jesus. E como grande líder e como grande e poderoso Senhor, o Senhor também fez a terceira passagem, nos prometendo a terra prometida, a Jerusalém celestial, porque todos aqueles que para herdar a cidade eterna, a cidade celestial, a terra prometida, é necessário nascer de novo, é necessário vir através de uma transformação, porque o corpo corruptível não herdará essa cidade santa. Esse corpo vai ser transformado todas as pessoas. Você pode acompanhar e pode entender que isso é muito importante, o rito de passagem, a passagem. Então, primeiramente, como diz o apóstolo Paulo, não procederemos antes aqueles que dormiram primeiramente, mas nós aqui que estamos vivos, nós não procederemos os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. O Senhor tem promessa sobre a minha vida, o Senhor tem promessa sobre a sua vida, haverá promessa para a passagem para chegar à cidade celestial. Por isso eu quero dizer ao seu coração, hoje você conheceu o que é a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, mas ambas estão coligadas porque a promessa é uma: nós iremos estar com Deus. Se você gostou desta mensagem, se você entendeu o conteúdo desta mensagem, que Deus vos abençoe. O Senhor te ama, Ele morreu exatamente para te dar a condição de você fazer parte desta celebração maravilhosa até as bodas do Cordeiro lá na glória, aonde o Senhor vai te abençoar de maneira poderosa. Se você gostou dessa mensagem, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, toque os sininhos das notificações e também deixe aquele like para estar nos ajudando de uma maneira poderosa, e o Senhor será contigo. E boa Páscoa a todos vocês. Que o Senhor vos abençoe, a sua família, e que seja uma Páscoa maravilhosa, cheio da unção de Deus. E caso você queira saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas notificações, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Exatamente aqui, vou deixar para vocês sobre o arrebatamento e sobre proteja a sua casa e o arrebatamento, porque vai ser o contexto que você vai entender esta mensagem. Faça parte e Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Shalom. Até o próximo vídeo.